Hoje nós vamos dar continuidade, então, na nossa série O Espírito na Igreja. Então a gente está conversando um pouquinho sobre como que o Espírito Santo se move no meio de sua igreja, no meio de sua noiva. Como o Espírito Santo ele agiu um pouco, a gente vê no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E o tema de hoje que a gente vai conversar um pouquinho é: a igreja sabe orar, mas desaprendeu a depender? Porque, meus irmãos, a oração é uma prática muito comum na igreja. Quem é crente ora. Quem às vezes também não é crente pode também orar. Pode utilizar, dependendo da sua crença, outras terminologias, como reza, como prece, como oração e assim por diante. Então, quando a gente se reúne teoricamente em um culto, que é o culto à adoração a alguma divindade, no nosso caso, ao Deus verdadeiro, a Cristo Jesus, a gente então faz orações para Ele. Orações essas que a gente pode fazer aquelas orações num ato de ação de graça. Senhor, eu oro por você num coração grato por algo de bom que eu recebi. Ou porque o meu coração está alegre no Senhor. Obrigado por esta bênção, obrigado por este livramento. Então é uma oração de ação de graças. Tem outras orações que a gente faz, é aquela oração de petição. Senhor, eu te peço, por favor, entre com providência nesta causa, neste processo. Entre com providência na vida desta pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação. Senhor, abra portas de trabalho para mim. Senhor, permita que eu seja promovido no meu trabalho. Então a gente faz orações ao Senhor de petições. E a Bíblia nos respalda sobre isso. Se você quer alguma coisa do Senhor, peça, que Ele dá deliberadamente, Ele dá. Só que o interessante é, será que quando a gente ora ao Senhor, nós verdadeiramente acreditamos na oração que está saindo da nossa boca? Quando a gente ora por algo aparentemente impossível e os nossos olhos naturais sabem que aquilo ao qual nossa oração está sendo direcionada é algo impossível. É impossível, e a Bíblia diz, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Só que então, quando o impossível é o alvo da nossa oração, a gente fala muitas vezes muito bonito. Mas será que nós cremos mesmo que Deus vai responder? Ou a gente faz o seguinte: eu oro, falo que entrego para Deus, mas também depois eu vou fazer outras coisas para que aquilo se realize. Não é no sentido de orar mais ação. Eu tenho que orar sim e fazer a minha parte. A questão que eu estou levantando aqui para a gente refletir essa manhã é: eu oro, mas será que na verdade eu confio mesmo que aquilo vai ser realidade na minha vida? Será que este impossível acontecerá? Quando eu oro por alguém que tem uma enfermidade mortal, aonde a medicina muitas vezes desengana, quando a pessoa fala, por favor, intercedam e orem por mim lá no meio da tua igreja, será que quando nós oramos por essa pessoa, sabendo que essa enfermidade é mortal, vai levá-la ao óbito? Será que quando a gente acaba de orar, a gente fala, ai, Jesus curará? Ou a gente fala, é só Deus mesmo, hein? Mas já vem uma dúvida dentro do nosso coração. Por quê? Porque os nossos olhos sabem e a nossa consciência sabe que aquilo é impossível e precisa de uma intervenção divina. Mas embora saibamos disso, raramente, às vezes, nós confiamos. E a gente fica com o coração cheio de dúvidas, cheio de porquês, cheio de questionamentos. Aí, para balizar esse nosso raciocínio e essa nossa reflexão, eu gostaria de refletir no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 1 até o versículo de número 17. Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 até o versículo de número 17. Os irmãos que encontrarem, digam glórias a Deus.
Aqueles que não misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Por favor, pega água para mim. A gente espera um pouquinho mais. E nós vamos ler aqui mostrando que uma igreja, ela ora. Mas quando a oração que ela estava pedindo acontece, ela não acredita. Olha que interessante. Eu oro para que algo aconteça, mas quando esse algo a qual eu pedi para Deus realizar, ele realiza, eu falo, mas será mesmo? Mas será que isso acontece na minha vida? Então nós vamos ler o texto agora de Atos dos Apóstolos, vai estar aqui no telão, e eu vou ler na versão NVI. Diz assim o texto da palavra de Deus, Atos capítulo 12, verso 1 ao 17, subtítulo, Pedro é milagrosamente libertado da prisão. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante as festas dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então, as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, correu de volta para abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta! Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o anjo do Senhor o havia tirado da prisão e disse, contem isso a Tiago e aos irmãos. Então, saiu e foi para outro lugar. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus mais uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque mais uma manhã o Senhor preparou para nós nos reunirmos como igreja, o corpo de Cristo, para celebrarmos e cultuarmos a Ti, Jesus. Leva, Deus, o meu coração e a minha mente
cativo, assim como o coração e mente dos meus irmãos. Perdoa os meus pecados que eu cometi, Jesus. Pecados no meu olhar, nos meus pensamentos, no meu falar, ou se algum dos meus gestos não agradaram ao Senhor e entristeceram o teu coração, eu te peço perdão. Fala-nos por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo, repreendendo toda obra do mal, todo o jugo maligno das trevas, tudo aquilo que não provém de ti, que caia por terra no nome de Jesus. E que através do teu Espírito Santo, nós possamos sair daqui, Pai, cheios da tua graça e revigorados pela tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós acabamos de ler aqui, meus irmãos, um texto da palavra onde mostra um milagre extraordinário acontecendo. Quando esse milagre acontece, o ano 44 aproximadamente depois de Cristo, a igreja estava em ascensão. Já tinha sido derramado o Espírito Santo em Atos capítulo de número 2, todos reunidos no mesmo lugar, foram cheios de Espírito. Pedro se levanta, prega o evangelho, 3.000 se convertem, e Deus começa a usar a vida dos apóstolos poderosamente para testemunhar do evangelho e daquilo que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, reconciliando o homem a Deus, ou seja, o perdão dos pecados, a remissão dos pecados através do sacrifício de Cristo. E com isso, o evangelho foi se expandindo, e Herodes, a palavra nos diz, começa a perseguir a igreja de uma maneira ferrenha. Herodes começa a perseguir a igreja de uma maneira ferrenha, aonde os discípulos, não apenas os apóstolos, mas outros discípulos, começam a ir para outras cidades pregando o evangelho. E por incrível que pareça, não apenas os gentios se convertiam, mas também os judeus começavam a se converter. Só que quando os judeus começam a se converter, a classe judaica começa a perder adeptos, começa a perder aqueles que celebravam junto com eles, aqueles que comungavam da mesma fé, esperando o Messias, porque eu sou judeu, eu espero a vinda de um Messias desse que vai me libertar ou nos libertar do Império Romano, um império opressor e nefasto. Então, nós esperamos esse Messias, só que Jesus vem completamente diferente. Jesus, ele se apresenta humilde numa manjedoura, mostrando que ele veio para todos os pobres e quem era rico ou altivo no seu coração tinha que descer para ter acesso a ele. Jesus vindo numa manjedoura mostra todos para poderem chegar até mim são de igual modo iguais. Não existe nenhum que é melhor no reino de Deus. Todos para mim são iguais. E nisso, a igreja se expandindo, os judeus não gostavam disso, por isso que Cristo, na concepção judaica, o mestre dessa seita, tem que ser morto. E isso acontece. Eles matam Jesus, Jesus ressuscita no terceiro dia e nós sabemos dessa narrativa. Então, começa uma grande perseguição por parte tanto do Império Romano como também de Herodes. Começa a perseguir todos os cristãos. E a palavra de Deus diz que com essa expansão da igreja, a perseguição cada vez mais é ferrenha. Aí nós temos o primeiro mártir. O primeiro apóstolo que morre por pregar o evangelho. O primeiro apóstolo que morre por testemunhar do amor de Deus. O primeiro apóstolo que morre por falar de Cristo Jesus, que vai contra um sistema político e cultural daquela época. E por ele pregar a palavra de Deus, sendo apóstolo comissionado por Cristo, levantam-se então muitas lutas contra a vida dele, uma perseguição acirrada, e a mando de Herodes pegam o apóstolo Tiago e matam ele. Tiago, então, é morto. E aquilo, quando Tiago acaba de morrer, leva o povo judeu a êxtase. Aê! Matamos mais um crente acabou. Precisamos tirar esses crentes, essa seita cristã, entre aspas, do nosso meio. Vamos então continuar com isso. Herodes, então,
como era um governador também político, começa a se agradar. Ele olha e fala, a galera gostou. O pessoal gostou que eu matei Tiago. Então os judeus, que são os meus adeptos, vão gostar de mim ainda mais, porque Herodes, como governante, era muito político. Então ele falou, olha, se eu prendi Tiago e matei, e os judeus se agradaram, vou fazer isso com mais alguém. Quem que ele mira? Pedro. Vem cá, Pedrão. Prenderam Pedro. Quando prendem o apóstolo Pedro por pregar o evangelho, estava na festa dos pães asmos. Essa festa dos pães asmos era uma festa que se iniciava logo após a Páscoa, que tinha um pechá, que é a Páscoa, que é a passagem. Então tinha primeiramente a Páscoa e depois já começava a festa dos pães asmos, ou seja, isso foi instituído no Antigo Testamento e quando é no Novo Testamento a Páscoa durava aproximadamente uns 7 dias, uma semana inteira. Então como Pedro foi preso, Herodes falou, peraí, eu vou esperar acabar as festas, o ânimo do pessoal se acalma, porque todo mundo está celebrando, está em momento de alegria, a festa acaba, eu pego Pedro, faço um julgamento, mas na verdade qual que é a intenção de Herodes? Eu vou matar Pedro e a galera vai me ovacionar. A galera vai gostar de mim. Ótimo. Pedro, então, é preso, colocam algemas nas suas mãos, nos seus pés, colocam numa cela. Na frente da cela dele, 4 soldados. Só que não eram soldados normais. Eram soldados da guarda pretoriana romana. Eram soldados de elite, como se fosse o BOP naquela época. E não só os 4 na porta, passava mais uma antessala, tinha mais 4 soldados. Para proteger, para que ninguém tirasse Pedro daquele lugar. Ou seja, era impossível invadir. Uma missão completamente impossível. Imagina, ele está fortemente guardado num presídio de segurança máxima, aonde os seus irmãos começam a olhar e falar, a gente não pode fazer nada com aquela situação. Então o que a igreja faz? A igreja se junta e fala, vamos lá na casa da irmã Maria? Que irmã Maria? Ah, eu sei, a irmã Maria lá de João Marcos. Eu sei, mulher de Deus, ela abriu a casa dela pra gente fazer uma oração. Então chama um monte de irmão e vamos pra lá. Aí a Bíblia diz que eles se reúnem na casa da irmã Maria e aquele ajuntamento, a Bíblia fala que é o quê? A igreja. A igreja então fazia o quê? Orava a Deus intensamente, o texto diz. Orava a Deus intensamente para que Pedro fosse livrado daquele cárcere. E a Bíblia diz que um dia antes de acabar a festa, Pedro estava dormindo. Imagine você preso, sabendo que vai morrer o outro dia, possivelmente, era uma possibilidade real, você dormir e descansar. Sabe o que a gente aprende a primeira coisa aí? Que quando a gente confia em Deus, a gente consegue dormir e descansar. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, está dormindo bem, irmãozinho? Glória a Deus. E Pedro está lá tranquilo, dormindo. De repente, meus irmãos, e a igreja está onde? Orando. E a Bíblia diz intensamente, algo intenso. Não é algo, ai Deus, toca na vida de Pedro, tal. Senhor, visita a vida dele, envia um anjo lá, toca, livra ele, vamos orar, irmãos, clama, vamos orar. Deus, intensamente, a igreja orava e intercedia pela vida de Pedro. De repente, Pedro dormindo tranquilinho, aparece um anjo. O anjo chega no Pedro, cutuca ao seu lado e fala, Pedrão, levanta, meu filho. Pedro levanta, meio atordoado, né? Que tem gente de manhã que quando acorda, né? Fica meio atordoado, não sabe nada. Até fazer o download de tudo aqui, ó, para você começar o dia. E Pedro levanta meio atordoado. E quando Pedro, olha que interessante, acabou de levantar, as algemas caiu. Das mãos, dos pés, caiu tudo. Aí o anjo fala para ele, Pedro, pega o casaco, põe a capa aí, porque a gente vai embora agora. Então tá bom, né? Não entendendo nada. Coloca o casaco, coloca a capa. Na frente dele tinha uma porta fechada. 4 soldados, mais uma antessala e 4 soldados, certo?
E depois desses 4 soldados, a porta principal da prisão, olha só, era de ferro, que precisava de vários homens para abrir. Vamos lá. Pedro aqui com a capinha, ó, tranquilinho, o anjo só assim, ó, come on, me segue, e ele começa a andar. Os guardas aqui na frente, Pedro passa pelos guardas, ninguém vê o Pedro. Daqui a pouco ele chega na segunda parte, passa pelos guardas, ninguém vê Pedro. Pedro olhando, chega na porta e fala, na porta, como que a gente vai abrir isso daqui? Mais de 10 homens dependendo para poder abrir uma porta dessa. A Bíblia diz que a porta, sem ninguém colocar a mão, faz o quê? A porta se abre de uma maneira miraculosa. Pedro passa por essa porta, o anjo continua, vem me seguindo. Ele vai até a esquina de uma rua, quando vai até na esquina da rua, o anjo some. Pedro então cai em si e fala, verdadeiramente, o anjo do Senhor veio aqui para me salvar. Ele veio aqui e me salvou, era impossível sair dali. Já sei, vou testemunhar e vou aonde? Para a igreja. Vou no seio dos meus irmãos para comemorar com eles. Pedro sai e vai até a igreja. Quando Pedro chega ali na casa da irmã Maria, todos estavam orando o quê? Lembram? Senhor, livra Pedro. Senhor, livra Pedro. Senhor, envia um anjo lá. Senhor, entra com providência. Senhor, faça alguma coisa. De repente, Pedro na porta. Ou de casa. Uma irmã, a Bíblia diz, rode, ouve, chega perto da porta, ouve, ou de casa. Ouve a voz de Pedro. Reconheceu, meu Deus, é Pedro. A minha estava tão emocionada que nem abre a porta. Deixou ele lá de fora. Ele volta lá no meio da igreja, que estava fazendo o que a igreja? Orando. Galera, sabe quem está na porta? Vocês não vão acreditar. Pedro. A galera estava orando por quê? Para que Pedro fosse liberto, fosse salvo. O quê? Pedro está na porta? Olha o que o pessoal fala para ela. Para, você está fora de si, menina. Para com isso. Pedro tá... Você não está acreditando na oração que você está fazendo? Para, Pedro não está na porta não. Não está. Mas vocês estão orando para que isso aconteça. Não pode estar na porta. Tá sim, vou te mostrar. Pegam, abrem a porta, Pedro entra. A Bíblia diz que nós acabamos de ler, todos ficam assim, ó, perplexos. Pedro fala assim, pessoal, se acalma, se assenta aí, se assenta. Ele conta o que aconteceu, todo mundo ficou perplexo. Pedro então acaba de testemunhar e vai embora. Aí uma das questões é, o milagre de Deus acontece. E o próprio povo que estava orando para o milagre acontecer, não acredita que o milagre aconteceu. Já aconteceu isso com você, meu irmão? Você tem fé? Você acredita que o milagre vai acontecer? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você duvida da sua oração, irmão? Algumas lições que a gente aprende com esse texto bíblico, meus irmãos. Algumas lições. Em primeiro lugar, o Espírito ensina a igreja a orar antes de agir. Orar antes de agir. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, verso de número 5, diz assim. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Quando algo acontece em nossas vidas, a primeira coisa que devemos fazer, ao invés de reagirmos na situação, é fazer o quê? Dobrar o joelho e orar. Só que olha que interessante, a gente fala isso muito bonito. Agora eu vou falar para vocês e você pergunta para a pessoa que está do seu lado. Quando o calo aperta, a sua primeira decisão é orar a Deus? Assim, ó, antes de você perguntar. Aconteceu isso. Com licença que eu vou lá no banheiro, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar ao Senhor e clamar e apresentar esta situação que se apresentou diante de mim, que não estou gostando, para Ele, porque eu sei que Ele pode resolver. Ou a gente vê a situação e já começa a agir, já começa a ligar para um para outro, já começa a abrir a boca para um monte de gente, ao invés de abrir a boca para Deus.
Agora fale para a pessoa que está do seu lado. Como você costuma agir, meu irmão? É dessa maneira? Porque a gente no discurso é muito bonito. Tem que orar, hein? Tem que orar. Olha, irmão, a oração em primeiro lugar. Tá bom, a oração em primeiro lugar. Só que a gente fala um discurso muito bonito, mas quando o calo aperta, nós muitas vezes não vamos para esse lugar secreto. Que a Bíblia fala em Mateus 6 para orar, para clamar, para buscar ao Senhor. Porque a igreja sabia que apenas uma intervenção divina poderia livrar Pedro daquela situação. E muitas vezes nós, como igreja, uma comunidade de fé, irmãos, temos que entender isso. A prioridade na nossa vida, quando há algo de difícil, quando há algo impossível, é nós dobrarmos os joelhos e orarmos ao Senhor. Não é falar para A, para B e nem para C. É para falar, com licença, preciso orar ao Senhor. Mas por que, Renato? Você vai orar agora ao Senhor? Nós estamos aqui. Primeiro lugar, porque o meu coração está aflito e só Ele pode acalmá-lo. Outra coisa, porque este impossível dessa situação eu não vou resolver com as minhas próprias mãos. Eu preciso de uma intervenção divina. Então eu vou orar para aquele que pode responder a minha oração. E entrar com providência. Mas muitas vezes queremos reagir ao invés de orar ao Senhor e clamar a presença dEle. Porque antes de qualquer ação humana, antes de pensar em fugir à igreja ou apelar por império, nossa, Pedro foi preso, vamos fugir, deixa ele sozinho. Pedro foi preso, vamos buscar auxílio do império para que essa injustiça seja parada. Não. Antes de pensar em agir qualquer coisa, a igreja faz o quê? Eu vou orar. Então guarde isso, meus irmãos. Essa é a pedagogia do Espírito Santo. Antes da estratégia, a dependência. Antes do livramento, a rendição. Antes então de eu falar qual estratégia que eu vou utilizar, aprenda a depender de Deus. Porque é Deus, na dependência que temos dele, que nos dará estratégia. Você não cria estratégia por conta própria. Você cria estratégia dada por Deus na sua vida. É isso que ele fala. Por isso que em Provérbios capítulo 16 ele fala: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Todos os caminhos dos homens são agradáveis aos seus olhos. Nossa, que projeto bacana! Nossa, que coisa legal! Nossa, isso daqui pode dar muito certo, mas a Bíblia continua a sua narrativa e diz, mas é o Senhor que pesa o espírito, é o Senhor que fala, tá na hora, é o Senhor que dá aquela incomodada, sabe aquela incomodada que a gente sente? Tipo, não tô sentindo paz, então se não estiver sentindo paz, meu irmão, calma, não se precipite, não coloque os pés pelas mãos, não tome nenhuma atitude precipitada antes de orar. Essa é a pedagogia do reino. Deus nos ensina isso. Nos ensina a depender nele primeiramente quando apresentar diante da gente uma causa impossível que a gente não sabe como resolver. Aí em vez de a gente primeiramente começar a falar, o que eu vou fazer? Amanhã eu vou ligar para fulano, eu vou abrir o notebook, vou começar a planejar, buscar uma estratégia. Antes de fazer tudo isso, meus irmãos, nós devemos dobrar o joelho e buscar estratégia divina, porque às vezes, quando eu e você estivermos com o joelho dobrado, essa situação a qual nós queremos resolver, muitas vezes o Senhor resolve sem a gente fazer nada. Só que a gente não gosta de depender. A gente gosta de orar e já colocar a mão. A gente gosta de orar e já fazer. Mas a gente não tem que fazer? Sim. Só que o que Deus está ensinando nesse texto é a dependência. A gente sabe orar, mas é difícil depender. Porque a dependência não exige o meu e o seu esforço.
E a gente gosta de fazer as coisas para ter. Só que às vezes a dependência não é isso. Lá no Maná, no Antigo Testamento, o povo no Egito andando, sol nas suas cabeças, coluna de nuvem protegendo. Não tinham como plantar vegetais, porque não tinha água. Como que eu vou plantar? Mas Deus, agora eu estou com sede. Saía água da rocha. Do meio de uma pedra sai água. Isso daqui, irmãos, é loucura. Mas também esse bistrô aqui, tipo esse púlpito. Imagine se eu falar para vocês, vai sair água daqui. Vocês vão falar que eu estou ficando maluco. No Antigo Testamento era assim, ó, vai sair água daqui. E começava a sair água. O pessoal bebia. Como que a gente vai comer que não tem nada? Todas as manhãs Deus colocava um maná na porta da casa de cada um. Imagine você acordar na sua casa todas as manhãs, amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, você abre a porta da sua casa e tem lá um belo pãozinho caseiro para você comer, hein? Um belo leitinho, imagina? Mas naquela época era o maná. Então imagina, todos os dias de manhã tinha ali. Aí a grande pergunta é, eles precisavam fazer alguma coisa para ter o maná? Não, apenas confiar em Deus. Sabe o que Deus estava ensinando para eles? Eu quero ensinar para vocês a dependerem de mim. Porque às vezes vocês fazem e vocês vão falar o seguinte, eu consegui porque foi com o meu braço. Eu consegui porque eu sou bom. Eu consegui porque eu tenho habilidades. Eu consegui porque eu tenho contatos. Eu consegui porque eu faço um bom network, tenho um bom relacionamento e tenho amigos. Não. Deus mostra, se eu não abençoar a sua vida, nada que você fará prosperará. Eu estou te ensinando, no meio desse deserto, a depender de mim. Mas nós somos revoltados. A gente não gosta de depender de Deus. E o povo não gostava de depender de Deus quando chegava de quinta para sexta, sabe o que o pessoal falava? Fazia? Deixa eu pegar esse pãozinho, mas eu vou guardar um pouco para amanhã, para sexta-feira. Vai que não tem pão amanhã. Sabe o que acontecia com o pão? Apodrecia. Só que na sexta-feira Deus falou, pode guardar o pão que não vai apodrecer. Eu vou dar pão para vocês para mais 2 dias. Deus estava ensinando para o povo no meio do deserto a dependência dele. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Quando Josafá ora contra Moabe e contra Amon. Josafá, rei de Israel, tinha Moabe e Amon. O rei dos Moabitas e o rei dos Amonitas se juntam e vão contra o povo de Israel. Um exército enorme, imensurável. Quando Josafá vê aquilo, o exército vindo contra ele, numa batalha que seria épica, ele fala, não temos como ganhar mesmo. Sabe aquela batalha que você olha e fala assim, eu vou perder? Se eu encarar? Eu vou perder? É melhor fugir. O que Josafá faz? Vou orar. Eu vou orar e o Senhor entrará com providência. No momento que o impossível apareceu em sua frente, Josafá dobrou o joelho e orou e fez essa oração. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Dependência. Nós não temos força. Eu não tenho como ganhar esta batalha. Eu não tenho como agir. Eu não tenho recursos. Eu não tenho a dinâmica necessária para sair vitorioso desta guerra. Imenso para nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Os nossos olhos estão fitos em ti. Eu não vou olhar a situação que está ao meu redor, porque se eu olhar esta situação que está ao meu redor, este impossível, eu vou ser consumido e afogado por sentimentos de medo, de ansiedade, de coisas ruins. Eu não vou conseguir sair daí e este medo vai me paralisar. Mas então os meus olhos não estão fitos na situação, os meus olhos estão fitos no Senhor, para que se cumprisse a palavra em Salmos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Meus olhos estão em Deus. E quando ele faz essa oração, depois tem toda uma narrativa, Deus dá vitória para eles. Mas os olhos dele estavam onde? Em Deus. A oração estava direcionada a Deus. Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer quando o impossível se apresentar diante de nós? Orarmos, mas de uma maneira verdadeira. Irmão, segura a onda aí, porque agora eu vou orar. Eu acabo de falar com as pessoas, aí depois eu vou falar, olha, preciso de uma estratégia. Vamos orar para Deus dar estratégia. Tá bom. Quanto tempo nós estamos orando para que Deus dê estratégia? Deus dá estratégia enquanto oramos. A igreja foi abençoada naquele momento, orando e clamando a Deus. Mas quando a igreja está orando, diante do impossível, mostra a dependência que a igreja, que nós devemos ter diante de Deus. Porque às vezes a gente é muito bom em orar, mas a gente não é bom em depender de Deus. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você depende de Deus mesmo? Ou você quer resolver as situações com a sua própria mão? Paul Tillich tem uma frase muito interessante. Eu acho que resume bem todo esse contexto que embarca a oração. Paul Tillich diz o seguinte: a oração é o reconhecimento radical da nossa dependência. Quem não ora ainda crê em si mesmo. Nossa, isso é fortíssimo. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você está orando, meu irmão? Não precisa responder. Não precisa responder. A resposta é só essa aqui, ó. Se você não ora, significa que você crê em você mesmo. Simples assim. Você não crê em Deus. Isso é forte. Peraí, você não está orando na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta? Fica tranquilo, significa que você não confia em Deus. Significa que você confia em você. Você confia no seu próprio braço. Porque a oração é o reconhecimento radical. Sabe aquelas pessoas radicais que falam assim, o que é isso? Nossa, a pessoa é muito radical, é muito intensa. Porque a oração é o reconhecimento radical da nossa dependência. Quando eu gasto tempo em oração, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu dependo de Ti para fazer todas as coisas na minha vida. Logo, eu não orando ao Senhor, significa que eu não creio em Deus, mas creio em mim, nas minhas habilidades, na minha inteligência, no meu intelecto, nas minhas competências naturais para resolver os meus problemas. E não em Deus. Logo, se eu oro, mostra minha dependência. Logo, se eu não oro, mostra que eu confio em mim mesmo. Quantas vezes, pessoal, nós reagimos antes de orar, tentando resolver com o nosso próprio braço o que só o Espírito pode resolver. A gente tenta resolver algo que na verdade é só Deus, o Espírito Santo, que pode fazer um milagre na minha e na sua vida. Segundo lugar, que a gente aprende. O Espírito revela que a fé não é perfeição, mas perseverança. O Espírito revela que a fé não é perfeição, mas perseverança. Então, se você ou eu estamos com alguma crise de fé, fique tranquilo. Tem chance para mim e para você. Tem perdão para mim e para você, tem renovo para mim e para você. Atos capítulo 12, versículo 13 ao 16. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Pedro bateu na porta do alpendre e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta! Pedro está à porta! Aí o pessoal falou o seguinte, você perdeu o juízo? Disseram. No entanto, ela insistia em afirmar que era Pedro. Então disseram, deve ser o anjo dele. Segura aí. Imagina, a menina vai ali para a porta, eu fiquei imaginando a cena,
A menina vai ali para a porta e escuta: ô de casa! A menina, ai meu Deus do céu, é Pedro que está aqui. Ela fica tão alegre que ela fala: ai meu Deus, Pedro está aqui. E ela volta pro pessoal e deixa Pedro lá fora. Aí ela fala: pessoal, volta no versículo 14. Pessoal, Pedro está lá. Pedro tá na porta. Pessoal, Pedro está lá. Versículo 15. Aí ele pega, o pessoal fala: você perdeu o juízo. Olha, o milagre está acontecendo. A resposta da nossa oração está diante de nós. Para com isso. Você perdeu o juízo. É impossível. Será que Deus respondeu mesmo? Será que ele faz isso? Ao afirmar que era Pedro, então disseram: deve ser um anjo dele. Olha, eles fizeram de tudo para não acreditar que Deus tinha feito o milagre. E quantas vezes nós somos assim, irmãos, também? Ah, Jesus, aconteceu, mas é muito bom para ser verdade. Eu não merecia isso, não. Começamos a duvidar se aquilo era pra gente ou não. Achamos que a gente não é merecedor, e na verdade não somos merecedores. Se temos alguma coisa, ou se Deus nos dá as graças, as dádivas dele, é por misericórdia e graça. Mas tipo assim, eu duvido aquilo que ele fez. Aí eu fiquei pensando, imagina, eu oro para que Deus faça alguma coisa, aí dependendo quando Deus realiza, eu não acredito que Deus realizou. É a mesma coisa: Senhor, eu vou prestar um vestibular para entrar no mestrado, e é muito concorrido, X vagas e tal. Vou lá. Presto o concurso, faço a prova, levanto toda a documentação e entrego. Daqui a pouco vem o meu nome. A Cadine pega: Renato, chegou aqui o negócio, você foi aprovado. Qual que é a primeira reação? Glória a Deus, eu sabia que Deus ia fazer. Eu orei, é isso? Para de mentir, Cadine. Ó, fé, irmão, ó. Para de mentir, Cadine. Para de zoar com a minha cara. Para com isso. Deixa eu ver esse negócio aí. A gente não acredita naquilo que a gente ora, irmãos. De uma maneira muito sutil a gente mostra a nossa incredulidade. E o povo mostrou. Eles estavam orando para quem? Deus, livra Pedro. Rode, galera, Deus livrou Pedro. Para de brincar, menina. Você tá sem juízo. Fizeram isso. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que eles, meu irmão e minha irmã? Olha que interessante, a igreja orava, mas quando a resposta chegou, eles não acreditavam. Mas mesmo assim, Deus respondeu. Mesmo numa fé imperfeita, Deus responde a nossa oração. Guarde isso, o Espírito, ele não age porque a nossa fé é perfeita, mas porque a nossa fé é perseverante. Tenho fé perfeita? Não. Às vezes é um pouco trêmula? É. Às vezes eu sou um pouco incrédulo? Sou. Mas eu persevero mesmo assim. E ele, por me ver graça e perseverança, continua me abençoando. É isso que o Senhor faz em nossas vidas, meus irmãos. Quer ver um exemplo disso? De uma fé perseverante, mas que treme? Marcos capítulo 9, versículo de número 21 ao versículo de número 24. Aqui é o episódio onde Jesus se apresenta e um pai completamente aflito e angustiado leva o seu filho mudo para os discípulos, para que os discípulos orassem e ele fosse liberto daquele mal. E os discípulos não puderam responder, não puderam expulsar ou orar por cura sobre aquele menino. De repente, o pai, completamente aflito, chega até Jesus e fala: Senhor, você pode me ajudar, por favor? Porque eu não estou mais aguentando, meu filho está dessa maneira, quando está passando por meio de uma água, ele convulsiona, vai para a água, depois ele vai para o fogo também, parece que ele não consegue ficar de pé, tem algo acontecendo. Jesus falou: quanto tempo que o menino está assim? Jesus expulsa aquele espírito maligno. Mas preste atenção na narrativa, a partir do verso de número 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu. Muitas vezes, esse espírito, letra minúscula, um demônio, tem lançado no fogo e na água para matá-lo.
Mas, se podes, presta atenção, mas, se podes fazer alguma coisa, ele estava diante do Filho de Deus, do Criador, que pode fazer todas as coisas, que cria as coisas do nada, igual Gênesis, capítulo 1. Do nada ele cria. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos, Senhor. Se podes, ó Jesus, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Só que daí, aquele pai se autoanalisa e fala o seguinte. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Se podes, então tudo é possível que crê. Deus, me ajuda. Tem certos momentos que é incrédulo, porque às vezes isso que eu estou pedindo é impossível aos meus olhos e isso faz eu perder a fé. E isso faz eu ser incrédulo, porque é tantos anos vivendo isso. É tantos anos, tantos momentos, tantos meses nessa aflição, nessa luta, que parece que não vai mudar, não vai ter mudança, não vai ter uma nova cena, um novo cenário, não vai ter uma nova perspectiva, porque eu estou tantos anos vivendo isso, que parece que eu perdi a fé e ela arrefeceu dentro de mim. Mas Jesus fala, tudo é possível ao que crê. E ele reconhece, então, Senhor, me ajuda a crer, me ajuda na minha incredulidade. O Senhor quer nos ajudar na nossa incredulidade. O Senhor quer nos ajudar na nossa fé trêmula, meus irmãos, porque é o Espírito Santo que se move do meio da igreja para atuar em nossos corações. Olha o que diz o texto bíblico em Romanos capítulo 8, versículo de número 26. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, sabe orar, irmão? Sabe orar, irmãozinho? Sabe, né? Glória a Deus que você sabe orar. Porque a Bíblia diz assim, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Pergunte mais uma vez a pessoa, sabe orar, irmãozinho? Imagine assim, ó, eu vou orar. Ó, peraí, pessoal, que eu vou dar uma orada, vou lá dobrar o joelho, começa a orar. O Espírito intercede por nós. Então imagine o Espírito Santo aqui. Renato falou isso, pai, não tem nada disso que ele tá falando, não. Tá equivocado. Porque ele precisa disso daqui, ó. Ele intercede por nós, por gemidos inexprimíveis, porque ele não sabe orar como convém. Aí a gente ora com raiva, Deus, não sei o que lá, tá com justiça, quanto tempo, tal. Calma, pai, tá nervoso, tá desequilibrado um pouquinho. Fica tranquilo, que ele precisa disso daqui, precisa de um pouco mais de paz. Mas alguns dias ele fica de boa, tá bom? Tá. O Espírito Santo faz isso, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe orar como convém, mas ele nos ajuda na nossa fraqueza. Aleluia! Eu sou fraco, mas Pai, me ajuda a orar. Quantas vezes eu e você vamos diante do Criador e a gente fala, Deus, eu tô com o coração tão em frangalhos que eu não sei nem o que falar. Eu não sei nem o que orar. Às vezes eu só quero ficar calado. Às vezes só quer cantar. Só cantar louvor. Você não consegue nem orar pedindo, agradecendo, não. Aí você quer só ficar parado. Mas aquele parado é você estar parado na presença de Deus. Aleluia! Mas o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração. E é Ele que intercede para o Pai. Craig Keener, um teólogo e pastor, ele tem uma frase que ele diz o seguinte: o Espírito responde a uma fé trêmula, porque ele não se move por mérito, mas por graça. Por que ele responde a uma fé trêmula, como a minha e a sua?
Por que ele responde a uma fé imperfeita? Porque ele não responde por mérito. Porque o Renato merece, porque o seu Francisco merece, porque o Felipe merece, não. Ele se move e fala pra gente através da graça. O povo, mesmo incrédulo, orando, e Deus sabia que o povo não acreditaria, porque perguntou, mesmo essa incredulidade e fé imperfeita, não impediu de o Senhor trabalhar e livrar Pedro. Mesmo você orando, com as suas imperfeições, com a fé meio trêmula, às vezes com tantas questões internas, isso não impedirá o trabalhar de Deus na sua vida. Deus, Ele é contigo. Então a gente pode concluir dizendo que a igreja de Atos, ela sabia orar, mas estava aprendendo a depender do Espírito de Deus. Então a gente vê que a primeira resposta que a gente tem que ter em meio a situações adversas é a oração ao invés da reação. E ele age mesmo com a nossa fé imperfeita, porque ele é um Deus gracioso e perfeito. Que o Senhor responda a nossa oração, que eu e você consiga a cada dia depender do Espírito Santo, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas ações. E muitas vezes, pessoal, a nossa ação diante de Deus, mesmo depois da gente ter feito tudo, é ficar em paz, é ficar quieto. Só que a gente tem problema com silêncio. A gente tem problema com ficar quieto. A gente acha que ficar quieto é sinônimo de não fazer nada. Porque a gente vive num capitalismo e num ativismo tão grande que se eu não estiver em movimento, aparentemente produzindo algo, significa que eu não estou fazendo nada. Às vezes, o ficar quieto na presença de Deus, esperando a sua resposta em oração, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Os apóstolos, quando eles estavam ali orando, os diáconos serviam a mesa, eles se dedicavam no quê? Na oração e no ministério da palavra. Quando eles se dedicavam em oração, eles oravam horas por dia. A Bíblia não relata a quantidade de horas que eles oravam, mas eles se dedicavam exclusivamente à oração e à leitura da palavra para anunciar o amor de Cristo. Só que olha que interessante. Se alguém fala para você, o que você fez hoje? Ah, eu passei o dia em oração e lendo a Bíblia. Nossa, você não fez nada, né? O Evangelho confronta a nossa cultura. E eles fizeram muito ou pouco? Fizeram muito mais do que todos nós juntos. Fizeram muito mais do que todas as gerações. 12 homens impactaram o mundo, por isso que nós estamos aqui. 12 homens cheios de Deus que decidiram, vou gastar tempo com Deus. Só que esse trabalho que as pessoas falavam que não era nada, não é nada, não fez nada no dia de hoje, era aquele que falava o seguinte, em nome de Jesus Cristo de Nazareno, levanta e anda agora. Levantava na hora. Aquele que as pessoas aparentemente no mundo capitalista falava não fez nada, é aquele que falava assim, câncer, sai daí agora em nome de Jesus, a pessoa era curada na hora. Lepra, sai daí agora em nome de Jesus, é curado na hora. Na hora. É aquele que orava e Deus respondia na hora a oração. Na hora a oração. Mas era aqueles que, na nossa concepção, não estavam fazendo nada. É interessante isso. Irmãos, se eu e você quisermos andar na dependência de Deus, temos que gastar tempo com Ele. Se coloque de pé, vamos orar. O Espírito Santo, ele não quer apenas uma igreja que ora, mas uma igreja que dependa dele. E nós vamos declarar essa manhã, em oração, que nós somos uma igreja, um povo, que não apenas ora, mas que depende dele para fazer todas as coisas em nossas vidas.